Glória a Deus. O Senhor tem nos dado o caminho da vitória. Esse texto fala sobre isso, dizendo que nós somos mais do que vencedores. Nós somos chamados a passar por esse caminho, caminhar com Ele. O caminho da vitória está muito envolvido em caminhar com Jesus. A vitória não vem porque eu tenho muito dinheiro ou porque eu tenho sucesso nas finanças. A vitória está em andar com Jesus, em caminhar com Ele, em conhecê-lo, em viver a vida debaixo da vontade dEle. O texto diz assim, Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou ler o finalzinho. Mas em todas essas coisas somos mais por meio daquele que nos amou. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. E por favor, Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Esse culto chama culto de vida vitoriosa. E sabemos que a vida vitoriosa está em conhecer Jesus, em servir Jesus, em amar Jesus. Deus, fala conosco, por favor. Tu conheces, Senhor, as necessidades, as lutas, e que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, abençoa e unge os meus lábios, a minha mente, o meu coração, para que eu possa ser esse instrumento do Senhor, para a edificação das vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem pode nos separar do amor de Deus? As lutas, as tribulações, as perseguições? O que pode nos separar? Eu creio que as lutas e os desafios fazem parte da nossa vida. Eu estava ouvindo há um tempo atrás um psiquiatra, ele é americano, judeu, e ele falava uma coisa muito interessante sobre que a felicidade ela tem a ver com luta, com dificuldade, com pressões negativas, vamos dizer assim. Porque uma pessoa que é feliz, que não tem nenhum tipo de problema, ela não é feliz. É interessante isso, né? Por exemplo, a gente quer tirar férias. E na minha concepção de férias é o seguinte, é um tempo, alguns dias sem compromisso. De horário, né? De ter que estar naquele lugar. Para mim, férias é isso. Estar num lugar agradável, mas principalmente sem horário. Só que chega uma hora, se você fica muito tempo assim, vai passando os dias e vai trazendo um tédio muito grande. E aí você percebe que aquela pressão do trabalho, aquela luta de cumprir horários e tal, ela é importante. Para você chegar à felicidade, você vai ter que vencer os obstáculos, as lutas, as pressões. Quando a gente é novo, jovem, quer aposentar, não é assim? Eu não vejo a hora de aposentar e tal. Eu tinha 20 anos, né? E ali eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou me aposentar e tal? E eu estou chegando perto da aposentadoria. O pessoal que está começando agora, eu não sei se vai conseguir, mas eu estou chegando. Porque passou. Só que o velhinho, quando ele está para se aposentar, ele não quer aposentar. Não, estou cheio de gás, eu consigo, não. Por quê? Porque, na verdade, meu irmão, os desafios, as lutas, as pressões nos fazem buscar, romper, passar por tudo isso para então encontrar a paz, a verdadeira felicidade. Eu entendo o seguinte, as lutas fazem parte da nossa vida, né? Lá em João 16:33, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo
vocês terão aflições. Contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Então essas pressões, esses apertos, essas situações que você está vivendo hoje, são aflições que vão passar. Porque o Mestre, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele diz o seguinte: tem de bom ânimo. Se anima. Eu venci o mundo. Por isso que o caminho da vitória tem a ver de caminhar com Ele. Porque eu caminhando com o Senhor, eu vou vencer. Eu vou vencer as dificuldades, eu vou vencer as adversidades. Por quê? Porque eu não estou sozinho, eu estou com Ele. E se o Senhor está comigo, Ele está dizendo o seguinte: tem bom ânimo, querido. Levanta a cabeça, não desanima. Eu sou contigo. Está passando por luta? Eu também passei e eu venci. E se você está comigo, também você vai vencer. Amém? Glória a Deus. Lá em Apocalipse, estava meditando nesse texto, no capítulo 2, versículo 7. E eu estava lendo hoje o capítulo 2 e o capítulo 3. E ali vai falando das 7 igrejas. E falando de situações que as igrejas estavam passando. E os teólogos dizem que essas igrejas cada igreja é um período da igreja de Cristo. Então a primeira igreja foi um período, a segunda até a última, que é o período que nós estamos vivendo até a volta de Jesus. Mas aí repete-se muito, aqui no versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Numa outra versão diz, ao que vencer. E por várias vezes no livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 2, no capítulo 3, fala, ao que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer. E amados, esse ao que vencer tem a ver com a gente, que nós somos cristãos, filhos de Deus, que servimos a Jesus, ao que vencer. Então, por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como o caminho da vitória. E aqui, especialmente nesse versículo, está falando sobre vencer. O significado de vencer é permanecer fiel ao Senhor. Eles estavam aqui falando, o texto está aqui, está falando João, né, tendo a revelação do Senhor. Ele está falando daqueles mártires que morreram por amor a Jesus, por pregar Jesus, por viver Jesus. Eles foram martirizados. E o texto está dizendo, ao que vencer é aquele que for fiel ao Senhor, a despeito das tentações, das lutas, das perseguições e até falando aqui dos mártires que morreram por causa da sua fé. E fala sobre ser fiel até a morte. Daqueles que venceram o diabo. Daqueles que não se acomodaram. Que não entregaram os pontos. Não, eu creio. Como eu disse, o meu filho é do Senhor. Eu consagrei ele ao Senhor e ele é do Senhor. A minha família é do Senhor. Não abra mão. O tipo de luta que você está vivendo, não abra mão. Não desista, querido. Busque ao Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. Aí já não tem a ver com a minha fé, o tamanho da minha fé, o jeito que eu oro, é o tamanho do nosso Deus. E quando eu olho para um Deus tão grande, que diz o seguinte, as minhas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Você já parou para pensar nisso? Que a cada dia que você abre os olhos, a misericórdia do Senhor está se renovando sobre a tua vida. Saber que o Senhor, Ele está renovando, vai começar tudo de novo. Ontem eu aprontei tanto que a misericórdia do Senhor esgotou. Mas aí no outro dia Ele vai e renova. O seu amor, a sua bondade para com você, para com a tua família, para com os teus sonhos, para os teus alvos. Então vencer aqui tem a ver sobre fidelidade ao Senhor. E depois o texto diz que ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida. A árvore da vida simboliza o participar da plenitude da vida eterna.
Saber que a gente está passando lutas aqui, dificuldades, pressões, a gente tem tristeza, a gente tem pessoas queridas que partem para o Senhor, mas pela nossa humanidade a gente fica triste, a gente balança, a gente fica, né? Alguma situação que acontece, às vezes é um filhinho que está doente, que está enfermo, isso machuca o nosso coração, mas nós temos, independente da luta, nós temos a certeza em Cristo Jesus da vida eterna. Então esse texto está falando sobre essa vida vitoriosa, sabe? De andar com Jesus. Não é fácil, a gente passa por momentos difíceis. O texto bíblico diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a tua noite está demorando para passar, mas a alegria vem pela manhã. É certo que o Senhor, Ele é contigo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e se eu venci, você também pode vencer. E eu peguei aqui alguns exemplos de alguns homens de Deus. Abraão, quando Deus chega para ele e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Você já pensou nisso? Camarada, ele tinha uma boa posição, ele era um homem rico, um homem de condições. Ele falou: sai de Ur dos caldeus e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Como assim? E Abraão creu. E ele foi. Sabe? Da mesma maneira, meu irmão, nós conhecemos a Jesus. Abraão, pai da fé, porque ele creu, ele confiou no Senhor. E nós confiamos no Senhor. Amém? Você confia no Senhor? Então creia, que Ele vai te mostrar o caminho que você deve andar. Há um texto bíblico que eu gosto muito, que diz que o Evangelho, ele é um caminho vivo. E eu, na minha imaginação, eu penso que o caminho vivo, nessa viagem que eu fui para Amsterdã, eu nunca tinha saído foi a primeira vez, que eu saí do país, e eu fui esse aeroporto da Holanda, muito grande, e tinha aquelas esteiras. E eu pensava naquelas esteiras no tempo do desenho animado que eu assistia quando era adolescente, do Jetsons. Tá, lembra desse desenho? Tem até um monte de velhinho aqui, né? Porque os jovens não conhecem esse desenho. E aí eu subi naquela esteira e eu estava lá, e todo feliz, aqueles bobão, que nunca viajou e tal. Mas eu estava na esteira, a esteira me levando e tal, e eu fiquei pensando: o Evangelho é assim. Ele é vivo, ele te leva. Às vezes você está indo para um caminho que não é legal, aí o Evangelho te mostra o caminho certo. Aí você está indo, aí tu dá uma olhada para o que não deve, aí o Evangelho te traz, dá um tranco. E o Evangelho é assim, ele é vivo, ele vai te conduzindo, o Evangelho é vivo, ele vai te conduzindo para onde o Senhor quer. E Abraão foi esse. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua zona de conforto, que eu vou te mostrar onde você deve ir. Já pensou? Cada lugar que ele acampava, no outro dia, e aí ele falou: onde você vai, Abraão? Não sei. O Senhor vai me mostrar. Aí o Senhor vai mostrar, ele ia. Assim é a vida do cristão. José do Egito, eu até comentei sobre o processo, que ele não desistiu, e ele chegou ao propósito de escravidão, a prisão, da prisão, ele foi ser governador do Egito. E ele se tornou o Salvador. Você sabe que José, ele tipifica Jesus, porque ele trouxe salvação para a sua época. Houve uma grande fome, e José foi o camarada que, instruído por Deus, ele armazenou o período de abundância. Por 7 anos ele armazenou todos os cereais, toda a plantação, e depois dos 7 anos de fome, ele não só sustentou a sua terra, onde ele morava, no Egito, mas ele sustentou o mundo da época. Todos foram até José, inclusive a sua família. E ele então acudiu a sua família, os seus irmãos. E me chama a atenção que ele também
o fato dele ter passado um processo difícil, ele não olhou para trás. Ele não ficou magoadinho com um processo difícil, senão ele não teria alcançado o propósito. Ele não foi lá na casa de Potifar e falou: e aí, dona Potiféia, quem é que iria te pegar, sua mentirosa? Não, nem precisou. Né? O texto bíblico diz que ele subiu no segundo carro, né? Carruagem real do faraó, e ele desfilou em praça pública e todos tiveram que se dobrar para ele. O grande governador, inclusive a Potiféia, afogada lá. Né? Eu coloquei esse nome, a Bíblia não diz o nome dela, mas é Potiféia. E ele também, por mais que ele quis apertar os irmãos, não. Deus tinha um propósito na vida dele, ele sabia. E quando os irmãos, o pai morre, e os irmãos ficam tudo preocupados, e agora? O pai morreu, agora já era, ele vai descontar tudo de mal que a gente fez. Então José traz aquela palavra maravilhosa, né? De quem entendeu o processo de Deus e o propósito. Não, meus irmãos, fiquem tranquilos. Não vou fazer nenhum mal para vocês. O mal que vocês me fizeram foi da vontade de Deus. Deus tinha um propósito. Tudo isso que aconteceu comigo não é porque vocês são maus. Deus usou vocês para chegar onde eu estou, para poder trazer salvação. E é isso que o Senhor faz. Às vezes a gente fica chateado com aquele irmão, chateado com aquela pessoa, chateado com aquele patrão, e na verdade é Deus que está usando a vida dele para te levantar, meu irmão. Amém? Às vezes você está chateado com aquele vizinho que pega no teu pé, que é chato. Né? Eu tenho um síndico lá, o cara é chato. E eu guardo a bicicleta atrás do carro e pode, né? E um dia eu deixei um guarda-chuva. E aí o zelador veio falar comigo, queridão, todo sem jeito, dá para tirar o guarda-chuva, porque o síndico pediu e tal. E por um momento eu pensei assim, caramba, o cara é chato, né? Pensei. Mas eu falei, não, mas ele tem razão. Fica muito feio. Pô, a bicicleta tudo bem, mas um guarda-chuva pendurado, se chega alguma visita aqui no prédio, não, ele está certo. Aí o zelador ficou me olhando, hein? Esse cara é doido. E às vezes a gente está chateado. Está chateado com a esposa que pega no teu pé. Meu irmão, Deus está usando ela. Usa, querida. Seja usada por Deus. Né? O teu patrão está te dando dura, você precisa crescer. Ou mesmo o marido está dando uma dura na mulher, né? Não estou dando moral para você não, querido, para sair dando dura na esposa. Seja usado por Deus. Mas situações que a gente fica desconfortável, Deus está no controle. É um processo. Fique firme. Fique firme. Porque tem um propósito lá na frente. Eu lembrei também de Davi. Não podia faltar Davi, que era um jovem pastor, se tornou um campeão, vencendo um gigante, depois guerreiro, rei de Israel, e um homem segundo o coração de Deus. E o mais tremendo, ele era falho como eu, como você. O fato de ele ter cometido adultério e ter pecado, não significa que ele não era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem, mas falho. E mesmo assim, Deus teve misericórdia, teve consequência, lógico. Todo erro tem consequência. E é assim que o Senhor faz na vida de um guerreiro, de um vencedor. A gente passa por situações difíceis, mas Deus tem o melhor. E sabe, nem sempre o melhor, a gente está falando aqui de exemplos de governadores, de rei, e talvez você não se torne nem um vereador, graças a Deus. Mas o fato é que mais do que isso, nós vamos nos tornar campeões da vida eterna. Talvez você não seja um campeão como o Flamengo foi. Agora aparece um monte de flamenguista. A gente estava aqui e apareceu a camisa do Flamengo. Mas é porque foi o irmão que deu. Por isso que ele estava com a camisa. Né? Mas talvez você não seja um campeão,
Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que um campeonato. Seria até bom se o Santos tivesse ganhado alguma coisa, mas não ganhou, tudo bem. Mas mais do que um campeonato, nós temos a vida eterna. Lembrei de Neemias também, que ele não se abateu com as más notícias. Ele estava lá no palácio, ele era copeiro do rei, chegou as notícias que a sua terra estava devastada, os muros estavam quebrados, as portas queimadas. Então ele foi, orou, jejuou, chorou. Meu irmão, você pode estar passando uma luta muito grande, você vai orar, vai jejuar, vai chorar, mas ele se organizou, ele não ficou abatido, ele não ficou para baixo. Ele se organizou, ele liderou e restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias, se eu não me engano. Porque Deus faz isso. Talvez você está derramando o teu coração, você está derramando lágrimas, a coisa está muito difícil, mas o Senhor, Ele é contigo. Pode chorar, pode orar, mas Ele vai te levantar. Se levanta, meu irmão. Não fica abatido, não. Não fica prostrado. Ele vai te dar força. Ele vai te dar sabedoria. E Ele vai fazer com que você se organize. Em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Aquele marido vai se render. Aquela mulher vai se render. Aquele filho vai voltar. Em nome de Jesus. Sabe por que o filho pródigo voltou? Porque ele sabia que o pai estava de braços abertos. Ele fez besteira, ele gastou o dinheiro todo, ele queimou o dinheiro com prostitutas, mas no momento do aperto ele sabia que ele ia voltar para casa e o pai ia receber. Não feche as portas, em nome de Jesus, para o teu filho. Ele vai voltar, em nome de Jesus. Lembrei de Jonas, que tinha uma missão, missionário Jonas, ir numa cidade pregar a palavra. Só que, meu irmão, a cidade era Nínive. E os ninivitas, eles eram terríveis. Era o tipo do povo que fazia os seus inimigos sofrer. Eles eram maus. Eles eram terríveis. E certamente, Jonas lembrou os seus antepassados que passaram pelos ninivitas. E ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia o coração de Deus, ele sabia que Deus podia mudar aquele povo. E na visão humana de Jonas, ele falou, não vou, eu vou pregar lá e os caras vão se converter e Deus vai perdoar. Eles não merecem o perdão. E às vezes a gente olha com olhos humanos, ele não merece o perdão. Não, tem que sofrer. Eu já falei, no sábado eu comentei um pouquinho sobre esse Portas dos Fundos aí, esse pessoal, e eu estava comentando de que a gente tem uma facilidade para ser juiz, juízo. Esses caras têm que queimar no fogo do inferno, esses caras estão brincando. Já pensou se fosse assim com Paulo, Saulo de Tarso, que mandou matar os cristãos? Que aprovou a morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão, que estava indo a Damasco para poder matar cristãos. Será que Jesus precisa de que a gente defenda Ele? O próprio Senhor Jesus tratou com Saulo de Tarso. E literalmente ele caiu do cavalo. E o Senhor mudou. E esse homem que era mau, que era ruim, Deus tratou. E ele só escreveu mais do que a metade do Novo Testamento. E foi uma bênção, uma potência. Eu não sei quais os propósitos do Fábio Porchat, mas eu creio, Deus pode mudar a vida desse moço. E ele vai pedir perdão um dia. Vai dizer, como eu era idiota, mas minha vida foi transformada. Eu creio. Então, meu irmão, são processos que nós passamos. E nós fomos chamados para trilhar o caminho da vitória.
Lá em João 3,34 fala que não há limitação. Não existem limitações. João 3,34 diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Amém? Deus te dá o Espírito sem limitações. Nada é impossível para Deus. Lucas 18:27 diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Pergunta para quem está do seu lado: existe algo impossível para Deus? Você acha que existe? Talvez você até pense: não, aquela situação é impossível. Não há impossíveis para Deus, é a resposta, meu irmão. Não há impossíveis. E eu queria terminar com um grande desafio. O desafio é que eu preciso agir. Eu preciso dar um passo. Tiago 2:26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu tenho que crer. Fé e ação. Fé, mas com ação, com obras. Eu creio em Jesus, então em janeiro eu vou evangelizar. Eu tenho vergonha, eu não sei como faz, mas vamos junto, meu irmão, você vai aprender. Uma vez eu fui no evangelismo há muitos anos, o evangelismo de adolescentes lá no Gonzaga, e um menino de 13 anos. Eu fiquei assim, boca aberta. Eu com meus já 50 anos quase, cheio de experiência, viajado, congresso Billy Graham. Menino de 13 anos, falando com uma autoridade, expulsando o demônio, no Gonzaga. Deus dando discernimento para ele ver que era um demônio sobre aquela vida foi liberta. Confessou Jesus ali em frente à CIA. Eu vi aquilo, eu falei: glória a Deus. Sabe, meu irmão, eu senti: não sei, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito. É janeiro, né? É férias, eu tenho que curtir. Meu irmão, vai falar de Jesus, você vai ver. Como aqueles discípulos foram de 2 em 2, e o texto diz que eles voltaram como? Cheios de alegria. Na linguagem segundo Luizão: deu certo, Senhor. Valeu. Sabe? E às vezes que eu evangelizei, que eu, com medo as primeiras vezes, a gente via: deu certo. Sabe por quê? As pessoas estão sedentas, precisando de Jesus. E o teu papel é abrir a tua boca. Eu evangelizei um menino, adolescente, estava no último ano do ensino médio, e nós tínhamos um debate. Ele era espírita kardecista, convicto, e eu era crente. E nós conversávamos. E ele falou: não, mas eu creio no Evangelho, o Evangelho segundo Allan Kardec, não sei o quê. E a gente tinha uns debates assim, saindo da escola. Eu estudava ali no Martim Afonso, em São Vicente, e um lugar maravilhoso. A gente saía pelo Gonzaguinha até a Biquinha, comia um doce e tal. Naquela época a Biquinha era mais bonita. Passei um dia desses lá, com todo respeito ao São Vicente, precisa melhorar aquilo lá, né? Mas é muito lindo, né? Aquela visão que você tem, você olha assim a Praia das Vacas, e é muito bonito. E nós saímos ali muitas noites depois da escola. E um dia, já estava no final do ano, eu já até contei esse testemunho, mas queria só relembrar. Eu saí, e nós estávamos ali e tal, e esse menino estava meio bravo, porque ele não aceitava. Vocês acham que só vocês estão certo e tal. E eu falei: sabe o que acontece, querido? Não é que a gente está certo, é que a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Então o único caminho é Jesus. Não é que eu estou certo, é a Bíblia. E aí ele se batia e trazia lá, as teorias dele.
E eu não entendia da teoria dele, mas eu não quero saber da teoria, eu quero saber da minha, da Bíblia. E eu falei para ele assim, ó, cara, eu li um versículo essa semana e diz que o ímpio não tem paz. E ó, vou te falar uma coisa, ímpio é aquele que não conhece a Deus. E eu vou dizer, você não conhece Jesus, você não conhece a Deus e você não tem paz. Meu, ele só não me bateu porque eu era maior que ele e o Senhor estava comigo. E ele foi embora, muito bravo. Terminei o ensino médio, passaram-se os anos, estou pregando, um culto de sábado, lá na Conselheiro, lá no 748, onde hoje é a Unimed. Terminou o culto, eu vejo entrar um camarada com a esposa, uma moça e 2 filhos, um andando e outro no colo. Ele veio andando em minha direção. Sabe quando eu conheço esse cara de algum lugar, mas não sabia, não lembrava, imagina, já tinha passado acho que uns 8, 10 anos, eu acredito. E ele falou, você lembra de mim? Falei, cara, sinceramente, mais ou menos, mas não sei, não vou lembrar. E ele falou assim, o ímpio não tem paz. Aí eu me armei, né? Falei, nossa, o cara vai vir dar uma bronca, né? Vai descontar, veio com a mulher, né? Mas o sorriso dele demonstrava que ele era meu irmão. Ele falou, cara, aquele dia eu fui para casa muito irado contigo. E eu deitei, porque eu falei para ele, tu vai deitar a cabeça no travesseiro e você não vai conseguir dormir, cara, você não tem paz. Foi minha primeira profecia, sem eu saber. Profetizei. Ele falou, cara, eu deitei a minha cabeça no travesseiro, não consegui dormir. Eu só ficava pensando em você. E cada vez mais eu fui ficando com raiva. Mas aí aquela raiva foi se transformando em algo que eu deveria buscar. Falei, poxa, por que você está assim? Procurei uma igreja. Me converti. Me casei na igreja. Essa é a minha família. E eu estou há muitos anos para vir te procurar e te agradecer. Eu não tinha experiência, estava começando, mas eu tinha Jesus. E aí você, eu não tenho experiência para evangelizar. Você tem Jesus? Você tem tudo, querido. Abre tua boca e o Senhor vai te encher. Ele vai te usar em nome de Jesus. Eu queria terminar dizendo para você não desistir. Não desista. Porque desistir não é uma opção. Em Salmo 23, 4, você conhece, né, o versículo? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Não desista, meu querido. Você tem Jesus. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que as pressões estejam muito grandes, mesmo que você não vê perspectiva humana, Ele está contigo. No vale da sombra da morte, Ele está contigo. Ele te consola. Ele te abraça. Você foi criado para ser um vencedor. Porque o texto que nós lemos no início, lá em Romanos, diz que em todas essas coisas, lutas, perseguições, nudez, fome, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E outro texto diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Fé. Creia, confie. E caminhe nesse caminho de vitória. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Eu não sei em que área da tua vida o Senhor pode estar falando. Quando eu preparava e lia esses textos, o Senhor falou muito ao meu coração sobre desafios que nós temos, sobre lutas, sobre pressões. Lembrei do testemunho do meu filho. Tenho falado para ele, filho,
Eu tenho falado do teu testemunho, porque eu creio que vai edificar muitos pais. E continua firme, meu caro. Não abra mão do que Deus está fazendo. E é tremendo, né? A gente vê a ação de Deus. E para você caminhar nesse caminho de vitória, você não precisa fazer força, porque é o Senhor que te conduz. E você vai dar frutos, e os seus frutos vão permanecer. Ah, meu irmão, o que Deus tem feito na minha vida é tão grande, que eu tenho feito tão pouco por Deus, para Deus. Que eu deveria evangelizar não é só em janeiro, mas é todos os momentos da minha vida. Ser grato a Deus, porque Ele me salvou, Ele alcançou a minha vida, Ele alcançou minha família, Ele me deu um lar maravilhoso, uma esposa fiel a Deus, filhos maravilhosos. Ele me deu uma igreja maravilhosa, um povo maravilhoso. Não tenho motivo para reclamar. E às vezes a gente está reclamando por tão pouco, sendo que esse Deus, Ele tem controle sobre as nossas vidas. Ele não perde o controle. Está faltando dinheiro, meu irmão? Deus te capacita. Ele vai te capacitar. Não pode faltar é a presença dEle. Não pode faltar é a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Oh, como Deus tem sido misericordioso na minha vida. Eu meditava nesses textos, nessa mensagem. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu não tenho do que reclamar. Eu tenho a vida eterna. A minha mãe faleceu com 60 anos e eu achei que ela faleceu tão nova. E um dia eu estava andando, estava indo trabalhar, indo para o banco, e no trânsito eu vi uma senhora atravessando a rua, e aparentemente ela é bem mais idosa que a minha mãe. E eu pensei assim, poxa Deus, orei ali e falei, Senhor, minha mãe podia ainda estar aqui com a gente. Era tão especial na minha vida. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, então você está dizendo que eu errei? Eu tive que encostar o carro e me acertar com Deus, pedir perdão. A minha mãe não tinha Jesus, mas quando eu me converti, ela entregou seu coração para Jesus. Meu pai se converteu. Meus avós maternos se converteram. A minha avó materna já era crente. Depois os meus tios se converteram, primos têm se convertido. A família da Mica, a mãe se converteu, o pai se converteu. Os irmãos, a nossa família, Deus foi fazendo uma obra tremenda. Eu tenho pastores na família. E às vezes a gente está reclamando. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. E os apertos é o processo, porque Ele tem um propósito maravilhoso. Não desista, confia. Deus está falando no teu coração e vai ficando em pé no teu lugar. Eu quero orar, já estamos no horário avançado, já é 10 horas. Em nome de Jesus, creia, confia. Se o processo está difícil, é porque o propósito vai ser tremendo, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar ao teu povo diante de ti, Senhor. Oh Deus, são lutas, são dificuldades, são coisas que estão sendo apresentadas diante do Senhor. Às vezes a gente não entende, são pressões, são obstáculos, são desafios. Opera milagres, ó Pai, faz maravilhas.
não porque nós merecemos, mas porque a tua graça nos constrange, a tua graça é maravilhosa, o teu amor é tremendo. Faz isso, Pai, no coração do teu povo. Fortalece, que não venham desistir, mas permanecer firme no Senhor. Oh Deus, possamos, como José, não desistir, esperar no Senhor, confiar, e ao final, o propósito foi tremendo. Em nome de Jesus.